Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de darmos prosseguimento ao vídeo, peço para você aí que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá no sininho das notificações, na opção todas e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar algo novo aqui no canal. Também peço para deixar um comentário como forma de incentivo e se por acaso você não gostar do meu trabalho, vai lá, compartilha com os seus inimigos e se vingue deles. Bem, recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje trazendo para vocês um relato do grupo Contos de Terror. Há anos atrás, pode parecer algo bem bobo, mas para mim foi aterrorizante. Não lembro o ano, mas acredito que foi em 2013 ou 2014. Eu tinha por volta dos 20 ou 21 anos e, como morava na zona rural, quando era época de festas juninas, sempre ia passar a semana na casa de uma de minhas tias que moravam na parte urbana. Vou chamá-la de Flor. Na minha cidade tinha-se o costume de, todo ano, fazer um grande festival de 3 dias de festa. Apresentação de grupos de quadrilha e encerrava a noite com apresentações de bandas de forró. Sabe como é cidade pequena? Era um evento do ano, inclusive para mim que não danço nada, mas adorava ver as apresentações dos grupos juninos. Apesar de não me sentir bem no meio de multidões, lá fui eu, toda empolgada. No primeiro dia foi tudo normal, do jeito que deveria ser. Voltamos na madrinha, 4 da manhã, mas minhas tias eram forrozeiras. Só vinham quando a última banda parava e até aí tudo normal. Fomos dormir e acordei por volta das 11 horas da manhã, sozinha, pois minha tia Flor e minha prima haviam ido para a casa da minha outra tia, que morava na mesma rua que eu vou chamar aqui de Rosa. Eu já me preparava para o segundo dia de festival, mas quando deu umas 4, 5 horas da tarde, comecei a me sentir muito mal. Um peso no corpo, uma moleza, algo nas pernas que eu nem sei como explicar a sensação. Era uma dor cansada, uma sensação de agonia que me fez chorar e literalmente me jogar no chão. Eu juro, eu não vi nada, mas dentro da minha cabeça uma voz me mandava que eu me jogasse na BR, na frente de um caminhão. Assim a dor passaria. E isso me fez ficar apavorada. Eu sabia que eu era sensitiva, sensível, suscetível, como preferir, a energias. Talvez por isso eu me sentia mal em alguns lugares. E eu ficava desgastada e era como se algo sugasse a minha alegria. Mas fora isso, nunca tinha visto nada ou passado por algo semelhante. Aquela voz ficou repetindo aquilo, mas foi Deus que me fez ir até a casa da minha tia Rosa, ao invés de obedecer à voz. Ao chegar,
eu não me lembro que eu contei a elas. Se eu falei da voz, eu não lembro. Mas ela sabia que aquilo não era normal, mas tentaram não me apavorar. Tia Rosa me fez um chá e mandou que eu deitasse. Eu não lembro muito bem do que houve, nem sei em que momento parei de ouvir aquela voz, mas a dor e a sensação de peso nas pernas persistiram a noite toda. No dia seguinte, fui acometida por um sono tão incomum que onde eu encostava eu simplesmente dormia. Então, sentada, não importava onde, era um sono que nem eu entendia. Chegou a tarde e foi quando minha tia Flor chamou um benzedeiro, que era conhecido de todos ali, e pediu para que ele rezasse em mim. Ele me mandou que eu me sentasse em uma cadeira de frente para a porta aberta e pegou um ramo verde e pediu à minha tia Flor, água com sal e um perfume. E em seguida espirrou o perfume na coroa da minha cabeça. E com o ramo molhado na água e sal começou a me benzer. Eu não sei o que houve, mas de repente comecei a me sentir melhor. Foi como se um peso tivesse saído de cima de mim e foi passando aos poucos o ramo da árvore, que ficaram completamente murchos em questão de segundos. Depois disso, minha tia só me disse que ele falou que eu passei por algum lugar e algo me acompanhou. Pediu para que eu evitasse multidões por um tempo e eu, é lógico, obedeci, né? Depois disso, graças a Deus, nunca mais passei por algo assim e nem quero e não desejo aquela sensação ruim para ninguém. Quando voltei para casa, ela até avisou a minha mãe sobre o que houve. Dias depois, ela me falou que a minha tia contou que o benzedeiro havia falado outras coisas para ela, mas preferiu não me assustar. Até hoje não sei o que houve ou o que mais o benzedeiro falou. Também não entendo porque só eu fui acometida. Será que foi um espírito ou só uma energia do lugar? Lembrando que continuei indo às festas juninas. Todo o ano. Era todos os anos eu ia. Mas, graças a Deus, nunca mais aconteceu nada. E esse foi o meu relato. Um beijo. E aí, o que vocês acham que pode ter acontecido com a moça do relato? Vamos contar mais um aqui que também é de contos de terror. Um grupo do Face, ótimo grupo por sinal. Na época, meu tio tinha uns 30 e poucos anos e se propôs a fazer uma brincadeira destas que se fazem em festas de São João. Era assim, uma brincadeira aos pés da fogueira de São João. Segundo essa simpatia, a brincadeira era que você tinha que encher uma bacia com água e deixar ali junto à fogueira. Em seguida, a pessoa deveria se ajoelhar em frente àquele recipiente com água e se inclinar, de modo que o rosto dela, iluminado pelo fogo da fogueira,
refletisse naquela bacia com água. E aí que fica interessante agora. E se caso a pessoa não conseguisse ver o reflexo do seu próprio rosto naquela água, isso significaria uma coisa muito ruim. Não era nada bom. E diziam que no próximo dia de São João, essa pessoa não estaria mais viva. Então, meu tio resolveu tentar essa brincadeira. Meu Deus, cada brincadeira aterrorizada. Está aí uma brincadeira que eu não faço mais nem amarrada, mas nem, nossa, nem na minha imaginação. Hein? Ai, deixa eu voltar aqui. E no meio ali da descontração da festa e a insistência dos amigos, ele começou lá esse ritual. Encheu uma bacia com água, colocou ali próximo à fogueira e, ajoelhado, foi movimentando o corpo para ver o rosto dele refletido ali na água. Foi inclinando, inclinando e já começou a ver o reflexo do fogo ali naquela água, que era a única fonte de luz ali no local. E no momento que ele olhou, sua alegria, tudo ali da festa, deu lugar ao silêncio e à expectativa das pessoas ali. Todo mundo ficou olhando para o meu tio. E aí? Será que ele vai ver? E aí? Quando ele ficou assim, com a água, todo mundo esperava que ele fosse ver o seu rosto refletido na água da bacia. Mas o que de fato ele viu ou o que ele não viu, ninguém sabe. Só se sabe que aconteceu com a expressão dele, que ficou séria. Ele se levantou rapidamente dali e saiu calado, com um olhar estático em direção à bacia. E aí, de repente, ele se virou e se retirou do local da festa. E por mais que todos insistissem que ele falasse a respeito daquilo, ele não falou absolutamente nada. Não respondeu nenhuma pergunta a respeito daquela brincadeira. Só queria esquecer o que tinha acontecido aquela noite. E, para nossa surpresa, aconteceu que, naquele mesmo ano, o meu tio adoeceu gravemente de um mal que, na época, eles nem sabiam dizer direito o que era. E na festa de São João do ano seguinte, ele não estava mais entre nós. E essa é a história que realmente aconteceu. Pergunto agora: você acredita nessas coisas? Teria coragem de fazer essa brincadeira? Já aconteceu algo parecido com alguém na família de vocês? Se gostou do conteúdo do relato, deixe aí seu comentário. É de arrepiar, né? Eu já tinha ouvido muito sobre esses tipos de brincadeira nas festas de São João. Não aqui perto de São Paulo, mas sim mais pro interior, onde eu cresci. Mas não sou chegada a esse tipo de brincadeira. Eu prefiro não saber quando será a minha hora e nem
saber a delimitação de tempo de menos de um ano. Bem, mas deixem aí as suas opiniões, pois elas são importantes para mim, para o canal, enfim. E agora vamos ver aqui mais uma do grupo Contos de Terror, postado por Contos de Terror mesmo. Eu repito, é um grupo maravilhoso do Face. Se eu fosse você, procurava e se tornava membro. Você vai ler histórias lá de arrepiar. Bora continuar? Olá, amantes do terror! Aqui onde eu moro não tem faculdade e morar na capital para poder estudar em um cursinho e já começar a trabalhar é um sonho de muitos jovens. E na época, meu irmão mais velho, o Luiz, morava em Salvador com a sua esposa e seu filho de uns 10 anos de idade. E ele trabalhava em uma agência bancária e sua esposa no comércio. Ele tinha um apartamento em um prédio antigo no bairro de Canela. Cada andar desse prédio haviam 4 apartamentos, todos eles bem cuidados. Assim que eu cheguei, comecei a estudar no cursinho, lá mesmo no centro da cidade. Eu havia conseguido até um trabalho de vendedor em uma loja de calçados no shopping center da Lapa. O salário era pouco, mas como eu não pagava o meu aluguel, já era de bom tamanho. Era mais para as minhas necessidades. No meio daquele mesmo ano, meu irmão havia conseguido uma promoção em seu trabalho, mas para isso teria que se mudar para uma cidade no sul do estado. Depois de conversar muito com a sua esposa e analisar, eles decidiram então que essa seria uma oportunidade ímpar que não deveriam desperdiçar. Meu irmão mudou-se para o sul da Bahia e fiquei sozinho morando naquele apartamento. Na verdade, eu apenas dormia, pois como eu passava o dia todo no trabalho e depois que saía da loja ia direto para o meu cursinho, eu só chegava no apartamento às 10 horas da noite. Cansado, apenas tomava um banho e praticamente desmaiava e só acordava no dia seguinte. Mesmo depois de 6 meses no prédio, mal conhecia os moradores e, como eu estava morando sozinho, uma vez por mês, minha mãe passava uma semana aqui comigo. Naquela época eu era um desastre nas tarefas domésticas. O máximo que eu conseguia fazer na cozinha era fazer miojo. Mal sabia passar uma vassoura na casa e que não ficava muito bem limpo. Até então eu não tinha percebido nada de anormal e durante um café da manhã, a minha mãe, que nasceu para ser detetive e como sempre presta atenção em tudo o que acontece, me perguntou quem morava no apartamento acima. Eu não fazia a menor ideia. Porém, eu perguntei à minha mãe o porquê da pergunta. Foi então que ela me disse que durante a noite eles faziam muitos barulhos, como se estivessem arrastando móveis e
correndo de um lado para o outro. E mesmo sem nunca ter percebido esses barulhos, eu falei para ela que eu iria descobrir quem morava no apartamento. E após o café, eu desci para trabalhar. E ao chegar na portaria, eu acabei encontrando o síndico e aproveitei e perguntei para ele quem morava no 303. Ele me perguntou por que eu queria saber. Eu falei que minha mãe tinha ouvido os moradores durante a noite e eles faziam muito barulho. E o síndico me disse que eu deveria ter confundido o apartamento, que já havia mais de 2 anos que o apartamento estava fechado e que raramente os proprietários apareciam no prédio. O síndico ainda me falou que uma vez ou outra aparecia uma mulher para limpar o apartamento e depois de terminar a faxina, ela ia embora. Eu achei bem estranho o que tinha acabado de me contar. Porém, em todo caso, fiquei pensativo e fui para o meu trabalho, como sempre. Passei o dia inteiro fora de casa e por volta das 10h30 da noite, cheguei do cursinho. Assim que entrei no apartamento, falei com a minha mãe que não tinha ninguém morando no 303 e que era justamente o que ficava acima do nosso. A minha mãe disse: deixa quieto, a verdade um dia vai aparecer. Fui tomar um banho enquanto ela foi esquentar minha janta. Ficamos assistindo um pouco enquanto a minha mãe ficou na sala. Por volta de 2h da madrugada, minha mãe entrou no meu quarto e me acordou. Falou assim: presta atenção, filho, escuta os barulhos. Eu levantei da cama e fui com ela até a sala. Quando cheguei lá, fiquei em silêncio e finalmente consegui ouvir um som que lembrava vozes de pessoas, porém não conseguia entender o que estavam conversando. Também percebi que os barulhos lembravam pessoas correndo. Em seguida surgiu um som de móveis sendo arrastados e batidas que lembravam marteladas contra a parede. Aquilo era muito estranho para mim, mas para tirar a dúvida eu saí do nosso apartamento, a curiosidade, e fui até o 3º andar. E quando cheguei, percebi que não tinha luzes acesas no 303. Mesmo assim, encostei a cabeça na porta para tentar escutar algo. Quando eu coloquei a mão na maçaneta, senti como se tivesse alguém parado atrás de mim, pois dava para sentir uma respiração lenta e suave. Na hora eu fiquei com muito medo. Eu senti um arrepio e em seguida tive uma sensação de um leve sopro no meu ouvido. Ui! Credo, até eu me arrepiei aqui, gente. Deixa eu continuar. Virei para trás, mas não vi ninguém. E naquela hora, minha reação foi apenas de correr para o elevador. Mas antes da porta se abrir, eu ouvi um barulho vindo que lembrava um
prato sendo quebrado. Eu voltei para o meu apartamento e quando eu entrei eu estava branco e tremendo. A minha mãe fez um interrogatório, mas eu mal conseguia falar. E só depois que eu me acalmei um pouco, eu consegui falar para ela o que havia ocorrido. Como uma boa católica, ela pegou um terço, acendeu uma vela e começou a rezar. Mas nessa hora, os barulhos aumentaram. A coisa foi tanta que os moradores dos outros apartamentos e dos outros andares começaram a reclamar. E logo depois tudo ficou em silêncio. Mas no outro dia, a minha mãe falou com o síndico e ele não acreditou. Mas em todo caso foi até o apartamento com ela, junto com o zelador, para investigar, averiguar. Eles entraram lá, mas só encontraram móveis cobertos com lençóis e não havia nada, nem ninguém e nem tampouco jeito de que alguém tivesse passado a noite anterior por lá. Nas noites seguintes, os barulhos aconteceram, só que dessa vez foi mais baixo, bem mais baixo e que rapidamente desapareceram. Antes disso tudo, eu não tinha medo, até que minha mãe precisou voltar para a cidade dela e eu tive que ficar sozinho e, por incrível que pareça, eu não ouvi mais os barulhos. Só que no mês seguinte uma família se mudou para o lado do misterioso apartamento 303. Tudo corria tranquilamente até que cerca de 2 meses depois eu acordei com alguém chorando e pedindo socorro. Eu ainda relutei, mas já estava sabendo do que havia acontecido no apartamento e eu subi até lá. E quando eu abri a porta do elevador, os moradores entraram rapidamente. Era visível que eles estavam assustados e com muito medo diante de toda a situação. Então eu os convidei para irem ao meu apartamento e eles aceitaram. E quando chegaram lá, se acalmaram e depois conversaram sobre o que havia acontecido no apartamento. Ou melhor dizendo, nós conversamos sobre o que havia acontecido no apartamento. Eu falei para eles que eu desconfiava que existisse alguma coisa de sinistro naquele apartamento, pois há alguns meses antes, eu e minha mãe tínhamos escutado barulhos estranhos durante a noite. E quando eu fui verificar, foi como se tivesse a sensação de alguém ou alguma coisa que havia ficado bem próximo a mim. Mas parece que a entidade queria apenas me assustar. Durante nossa conversa, Daniel, o rapaz que era inquilino, e Helena, sua esposa, me falaram que eles estavam passando pelo apartamento e disseram que alguns dias atrás eles acordaram com barulhos que aparentemente vinham da sala. E quando foram verificar, descobriu-se que não havia ninguém.
Esse foi o primeiro de muitos. Depois começaram a ouvir com certa frequência barulhos de água ligada no banheiro. Mas quando iam verificar, também não viam ninguém. Por isso, eles acreditavam que os barulhos poderiam ser dos apartamentos vizinhos. Porém, naquela noite, Helena havia acordado com sede e foi até a cozinha tomar um copo d'água. Quando ela estava voltando para o seu quarto, ouviu um barulho no quarto de seu filho e, como toda mãe é preocupada, ela abriu a porta e, quando olhou lá dentro, ela viu uma figura negra sentada sobre a criança. Ela acendeu a luz e a criatura saiu, entrando na parede. Foi aí que ela começou a gritar. E nessa hora, Daniel acordou e correu até o quarto. Quando ele chegou no quarto do seu filho, Helena não conseguia falar. Ela apenas chorava, abraçada com a criança e sem entender o que estava acontecendo. De repente, começaram a ouvir risadas e vozes por todos os lados. Imediatamente foram para a sala, mas quando olharam, eles viram sombras que se materializavam em forma de pessoas, mas aparentavam ter feições demoníacas, e ao ver aquelas figuras que pareciam ter saído do inferno, eles abriram a porta e saíram correndo, e assim me encontraram no elevador. Aquela noite, eles passaram ali comigo e no outro dia eu combinei com o meu irmão e a família do Daniel ficou morando alguns dias no meu apartamento, até encontrar outro lugar para eles. Depois de alguns dias, eles se mudaram para o bairro de Brotas. Depois que eles saíram do meu apartamento, eu não tive mais coragem de ficar sozinho, pois quem me garante que aquelas coisas não poderiam vir me visitar durante as noites? E por isso, eu mudei para uma kitnet em Nazaré. Falamos com o síndico sobre todo o ocorrido, mas ele se mostrava cético. Em todo caso, meu irmão colocou o apartamento à venda, conseguindo vendê-lo anos mais tarde. E essa é minha experiência com coisas demoníacas. Se você já passou por isso ou sabe de alguém que passou, deixe aí nos comentários. Meus aterrorizados, eu já passei por coisas parecidas, não tão macabras, nem de perto, ou melhor dizendo, nem de longe, mas é para assustar, não é? Bem, se você ficou até o final do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam, ative as notificações do canal tocando o sininho na opção todas, e assim, sempre que eu postar algo novo aqui, você será notificado. Você fazendo isso, você ajuda muito o canal e me ajuda muito também. Agora, se você quiser ajudar de outra maneira, você pode se tornar um colaborador ou um patrocinador do canal. Como?
se utilizando do super chat que aparece durante a estreia, super stickers e quando termina o vídeo tem a opção valeu e pode também fazer sua contribuição via Pix. A chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando sempre que se você não quiser se expor, escreva isso no relato e eu garanto o seu anonimato e de todos os envolvidos nele. Você quiser ter o seu relato, olha, sua experiência contada, narrada em forma de conto, sem perder a essência e a veracidade, será uma honra para mim fazê-lo, mas preciso que você me dê sua permissão por escrito. E se você quer que eu narre seus trabalhos, divulgando o seu trabalho, te dando os créditos, nossa, isso para mim é uma honra. Aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, vale a pena explorar. Se eu fosse você, já começava. E também tem as playlists do canal, recheada de vídeos com histórias que vai arrepiar até o pelo do seu sovaco. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel e me seguir nas outras redes sociais. Corre lá, é bom estar com você, mesmo que virtualmente. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. Principalmente agradecer a vocês, meus inscritos, meus aterrorizados. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, da minha história. Pois sem vocês, como eu sempre digo, não teria sentido eu estar aqui. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!